Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, estou aqui com o WhatsApp aberto, irmãos, mas eu não abri as conversas dos irmãos, tá? Estou tentando aqui descer aqui e tá abrindo sem querer. Então, olha só, eu quero pedir perdão para todos os irmãos que nos enviaram suas mensagens a partir das 15 horas. A última pessoa a nos enviar para a irmã Vânia de Pernambuco, às 15h17, a irmã Michele do Jardim Noronha, a irmã Carmen de Franco da Rocha, o irmão Natan de Marrumirim, a irmã Nilza do Jardim Moraes Prado, a irmã Diná do Jardim Novo Marilda, e a irmã Mariane, a Cristina Amélia, e assim sucessivamente os irmãos que... Então eu quero pedir perdão a esses irmãos que ainda não abriram o seu WhatsApp, e daqui a pouquinho o Genival vai abrir, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha só, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o irmão João Vitor de Oliveira. Peço perdão, irmão João Vitor, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está pedindo um louvor. Posso pedir um louvor? João Vitor está perguntando. Irmão João Vitor Oliveira, eu vou estar ministrando agora uma reflexão no livro de Eclesiastes. Portanto, peço perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que provavelmente, ou com certeza, talvez, não dará tempo, tá? Então vamos lá. Se você tiver com sua Bíblia aí, o irmão João Vitor, lá, quer dizer, lá não sei nem de onde ele é, eu acho que ele para Paraná, não sei, se você puder nos enviar, mas está nos visualizando, abre aí tua Bíblia em livro de Eclesiastes, capítulo 5, vamos refletir alguns textos. Eu quero ler, em primeiro lugar, a partir do 1º até o versículo 7, que Salomão escreveu, e sábado que vem nós estaremos ministrando mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Os tolos não sabem que fazem mal fazer sacrifício, esse tipo de sacrifício. Então não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por quê? Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Vamos lá. Refletir, livro de Eclesiastes, capítulo 5, alguns versículos. Versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu fiquei me perguntando a Deus, o que significaria isso? Seria simplesmente eu chegar na igreja, como se é falado e dito, chegar na igreja no culto e me assentar, ficar ali paradão? Seria isso guardar o pé quando entrar na casa do Senhor? Hoje em dia, trazendo para o nosso contexto hoje em dia, irmãos, quem ou o que é a casa de Deus? Hoje somos eu e você, que nos reunimos para num cenáculo entre quatro paredes para adorarmos a Deus. Portanto, eu fiquei conjecturando comigo que esse guardar o pé poderia ser uma autoanálise de si. Quando eu chegar a Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Na igreja, na instituição, o que é que eu vim fazer aqui? Então, se autoanalisar,
para oferecer o meu melhor para Ele. E no versículo diz assim que a gente não porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. É justamente o que Tiago escreveu na sua carta, em capítulo 1, versículo 22. Não sedes apenas ouvintes da palavra, mas praticante, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Então, em vez de você só o que acontece muito, talvez até o Genival esteja imbuído aí no meio, introduzido nesse meio que eu vou falar agora. Muitos que só fazem pregar, mas nada de viver o que prega. Fala tanto, tem tanta eloquência, tem tanta palavra bonita para pregar, para falar no microfone, mas quando deixa os microfones, quando volta para a vida social no mundo, nada daquilo, para quem conhece, talvez você com certeza conhece alguém desse naipe, desse tipo, que a pessoa prega tão bem, entre aspas, mas a vida dele é desregrada, não condiz com aquilo que ele pregou, com o que ele falou. Então, tudo que ele falou, tudo que ele pregou, foi um sacrifício tolo para ele mesmo, enganando a ele mesmo e não praticando a bendita palavra do Senhor. No versículo 2, o Salomão escreveu: não te precipites com a tua boca. Cuidado, irmão. Cuidado, Genival, com o que você fala. Toma cuidado, Genival, com o que você fala. Você que está ouvindo a Rádio Paz FM, programa A Voz da Verdade, juntamente com o presbítero Genival. Você que é pregador da Santíssima Palavra do Senhor. Cuidado com o que você fala. Porque está escrito em Mateus capítulo 12, deixa eu abrir a Bíblia aqui, capítulo 12, versículo 37. Deixa eu buscar aqui a palavra de Deus no capítulo 12 de Mateus, capítulo 12, versículo 37. Jesus está nos falando, nos dando uma advertência. Olha só, em Eclesiastes, Salomão escreveu: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. O coração, já falei várias vezes aqui, é os nossos pensamentos. Então, o que eu estou falando, primeiro está passando pelo meu coração, pelo meu pensamento. E Jesus falou em Mateus capítulo 2, versículo 37. Porque por tuas palavras, Genival, serás justificado, e por tuas palavras, Genival, serás condenado. Portanto, Genival, não te precipites com a tua boca, Genival, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. Deus está nos céus. Deus está em todos os lugares. Deus está a ouvir o que o Genival está apregoando. Deus está a contemplar o que eu estou falando. E de todas as palavras que eu estou pronunciando, apregoando, ministrando, eu hei de dar conta dessas palavras. E você? O que você anda falando? Você, pregador, o que você anda pregando? Eu e você daremos contas de todas as palavras que nós pronunciamos. E olha só, Alberto, não é na morte, tá? Não é após a morte não, irmãos. É aqui nesta vida. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado pelo povo do mundo, pelas pessoas que nos ouvem.
Você que deve conhecer, vou dar um exemplo aqui, uma suposição, você conhece uma pessoa que pregou na sua igreja. Na igreja onde eu congrego, a irmã deu esse testemunho. Teve um irmão que pregava lá, ou pregou tão bem, até se converteu, almas se converteram ao Senhor. Aí ela estava dizendo que certa vez foi comprar pão logo de manhã cedo e viu esse pregador que com a sua palavra pregada, almas se renderam aos pés de Cristo. Mas esse pregador estava de manhã quase batendo na cara de um rapaz na rua. Aí a irmã olhou assim direitinho para ver se era ele mesmo, e era. Aí quando o irmão, a segunda irmã fala, né, comentando, quando o irmão viu ela, aí o irmão já baixou o tom da voz, falou alguma coisa para a pessoa que ele quase estava dando na cara dessa pessoa, e saiu de fininho. E a irmã ficou pensando, oxe. Aí a irmã disse que perguntou a Deus, meu Deus, como é que pode? Me faz entender. Então a irmã, ela condenou o que o irmão estava falando para aquela pessoa no meio da rua. E ela poderia justificar o irmão, mas um bom pregador, não, irmão Genival, todos nós erramos, correto? Todos nós erramos, mas olha o que Jesus está falando. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Justificado todo mundo quer ser, mas condenado quem é que quer? Todo mundo usa capítulo 7 de Mateus, né? Ah, irmão, não julgueis. Todo mundo usa esse texto justamente para tentar se esconder ou usá-lo como escudo, porque cometem erros, falhas na vida. Aí ele fala, olha, irmão, todos nós erramos, mas quem é eu, quem é você para julgar? Nós podemos julgar sim, irmão, só nós não podemos condenar. Você tem que saber fazer uma diferenciação entre o julgar que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo escreveu para os coríntios que falem 2 ou 3 e a igreja julgue. Não está falando para julgar? Capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios. Vai lá e lê que está lá textualmente escrito que falem 2 ou 3 e a igreja julgue. Como é que, se a gente não pode julgar, como é que Paulo está dizendo que nós devemos julgar aquilo que o 2 ou 3 estão falando em línguas? Então você pode julgar. O que você não pode é julgar condenando as pessoas para o céu ou para o inferno. Mas julgar os seus erros, os seus atos, sim. Quando você vê um exemplo, se você está ouvindo, você vê o Genival pregando, depois você vê o Genival falando palavrão, aí você vai falar pro pastor ou para quem seja que for, eu vi o Genival falando uma palavra torpe que não poderia falar, e ele é um pregador. Então você está julgando a mim o meu erro. E você está correto, você está certo, porque está fazendo um julgamento do que é certo e do que é errado. E nessa vida, irmãos, todos nós vivemos uma vida de julgamento. Nós julgamos quando nós fazemos a divisão entre o que é certo e o que é errado. O que nós não devemos fazer de maneira alguma é julgar condenando ou ao céu ou ao inferno. Esse julgamento condenatório ninguém deve fazer. Aí é quando está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, quem és tu? Fosse constituído juiz por acaso? E é o juiz que dá a sentença para o condenado. Está bem? Olha só, continuando aqui na frase que fala assim, nem o teu coração se apresse em falar palavras algumas. Continuando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus ainda ensinando para nós o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós dizemos, porque no capítulo 15, versículos do 17 ao 20, ele ensinou assim,
Ainda, ele falou assim, ó, no versículo 11, ele falou: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí ele explica no versículo 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso é o que contamina o homem. Portanto, o que o Genival está falando é o que pode causar uma contaminação na sua mente, na sua alma, no seu ego, na sua pessoa. Porque Jesus falando que do coração é que procede, em primeiro lugar, ele falou, os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição. E versículo 20 ele fala: e são estas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ele ensinando por causa dos fariseus e a sua tradição em lavar as mãos antes de comer, que é para nós hoje culturalmente é até higiênico, né? Evitar doenças. Mas Jesus ensinou aqui, ó, que o contamina não é o que sai da boca, é o que procede, não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai é aquilo que eu estou pensando. E diz a palavra de Deus em Tiago que da mesma boca ou da mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Então eu não posso estar falando dessas palavras que eu estou falando com você aqui, e quando eu for embora no metrô, no trem, no ônibus, que é o que eu vou pegar para ir embora, eu agir e falar de outra forma. Eu estou sendo e estarei sendo hipócrita. Você não me conhece, mas diante de Deus eu estarei sendo diante de Deus não, me perdoe, irmãos, porque a Deus ninguém engana, mas diante de você que está a me ouvir, eu estarei sendo um hipócrita, porque estou falando algo para você da palavra de Deus que eu não estou vivendo ou não estou tentando vivenciar isso. Aí eu saio daqui, vou pegar o ônibus, o metrô, o trem e fico irado, falando palavrões, palavras que não compete a um cristão estar falando. Em vez de sair palavras que possam abençoar, um obrigado, por gentileza, por favor, me desculpe, me perdoa, Jesus te ama, Deus te quer ver feliz, Deus te quer bem. Como é que eu vou, que frases eu usarei, que palavras eu pronunciarei, o que estará jorrando da minha boca depois que eu sair da rádio e ir para casa? Então eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu falo, e principalmente quando estiver pregando a palavra do Senhor. E no versículo 3, porque da muita ocupação vêm os sonhos. E para finalizar, eu fiquei perguntando para mim, o que seria essa muita ocupação? Eu coloquei aqui as anotações da muita ocupação. O que seria isso? Seria sonhos? Essa ocupação seria sonhos? Eu coloquei assim, ó, pregações de ocupações. Poderia ser pensamento, porque de muito pensamento vem os sonhos. Aí me veio à mente o que o Genival ouve tanto por aí, as pregações. E lá em Jeremias, Deus falou assim para Jeremias. Olha só, Jeremias, versículo 28, 23, 28 de Jeremias. Para contextualizar, eu vou ler a partir do versículo 25. Deus dizendo a Jeremias: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Ananias profetizava palavras de bênção para o povo. Era tudo o que o povo queria ouvir. Vitória, 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 vitória. Bênção, bênção, bênção. Alegria, alegria, alegria. Louvor, louvor, louvor. Era tudo que o povo queria ouvir da boca de Deus, através do seu profeta, que Deus iria libertá-los do cativeiro, porque eles estavam cativos, sofrendo, padecendo, e o povo estava gemendo.
gemendo o povo estava. E o povo queria sair daquilo. E o profeta Ananias profetizou tudo aquilo que o povo queria ouvir. Mas aí chega Jeremias para profetizar a palavra do Senhor como ela é. E diz o profeta Jeremias que Deus ia fazer com que o jugo ficasse, que era de madeira, tornasse como de ferro. O povo ia sofrer mais ainda porque estava crendo nas falsas profecias de Ananias. E para provar que o que Ananias estava falando era falso e mentiroso, Deus decretou o fim da vida dele. E a palavra de Deus diz que no decorrer, acho que de 7 meses, se não me engano, o profeta Ananias desceu à sepultura porque usou do nome do Senhor em vão e fez com que o povo de Israel acreditasse em mentiras. Portanto, eu, o Genival, você que é pregador da palavra de Deus, temos que tomar cuidado. E o livro de Eclesiastes nos ensina, irmãos, que nós estamos sujeitos nessa vida a passar por tudo o que todo mundo passa, tanto pobre como rico, tanto quem tem de muito como quem tem de pouco, tanto quem tem como o que não tem. Eu e você estamos sujeitos a passar por todas essas coisas. Portanto, temos que aprendermos a viver uma vida realista neste mundo. E nós, pregadores da palavra de Deus, temos que pregar os espinhos, não somente as pétalas e as rosas perfumadas, mas o que vem antes das pétalas e dos seus perfumes. Nós temos que falar o que a rosa é em si e tomar cuidado com os seus espinhos, para não nos machucarmos na vida. E quando nós nos machucarmos, vier o diabo com suas setas e seus dados inflamados para querer nos fazer desacreditar da palavra do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo.